Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada de reflexão. Na nossa conversa anterior, exploramos a história da mulher samaritana, o encontro que mudou a história. Hoje, vamos mergulhar numa história que leva essa ideia de provação ao extremo. Uma história que ecoa através dos séculos, assombrando a humanidade com uma pergunta universal e muitas vezes sem resposta. Por que pessoas boas sofrem? Esta é a história de Jó, e o mistério que a envolve começa não na terra, mas em uma conversa secreta e celestial. Imagine um homem chamado Jó. Ele não era apenas um homem bom. A Bíblia o descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele vivia na terra de Uz, no Oriente, e era de longe o homem mais rico e influente de toda a região. Sua riqueza era imensa: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma multidão de servos. Sua família era sua maior alegria: 7 filhos e 3 filhas, que viviam em harmonia e celebração. Jó tinha tudo o que um ser humano poderia desejar: saúde perfeita, uma família unida e uma prosperidade que parecia inabalável. Mais importante, ele tinha uma fé profunda e sincera. Era um homem que em tudo honrava a Deus. Mas tudo estava prestes a mudar. Em um único dia, toda a sua vida, tudo o que ele construiu e amou, seria reduzido a cinzas e silêncio. Por quê? A resposta, chocante e desconcertante, está em um diálogo que aconteceu longe dos olhos humanos, nas cortes celestiais, entre Deus e uma figura sombria: Satanás, o acusador. A Bíblia nos transporta para essa cena. Num dia em que os anjos se apresentavam perante o Senhor, Satanás também apareceu entre eles. Deus, conhecendo todas as coisas, pergunta a ele de onde vem. Satanás responde de forma evasiva: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus, com um orgulho divino, aponta para o seu servo fiel na terra: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É aqui que o drama começa. Satanás, cujo nome significa adversário, lança um desafio cínico. Ele questiona a pureza da fé de Jó. Porventura, teme Jó a Deus debalde? Ele pergunta. Em outras palavras, será que seu servo Jó te adora por quem tu és, ou por tudo o que tu dás a ele? Protegeste a sua casa, sua família, seus bens. É fácil ser fiel quando se está cercado de bênçãos. Tira tudo o que ele tem e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás estava argumentando que a fé de Jó era transacional, um mero interesse. Era uma acusação não só contra Jó, mas contra a própria natureza da fé humana. E então, em um dos momentos mais enigmáticos das Escrituras, Deus permite a prova. Ele diz a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. A permissão foi dada. O palco estava montado para a maior e mais terrível provação da história. E Jó, em sua casa, cercado por sua família, não fazia a menor ideia da tempestade cósmica que estava prestes a desabar sobre sua vida. A tragédia chegou de forma rápida, brutal e implacável. Enquanto os filhos de Jó festejavam, um mensageiro chegou correndo, sem fôlego, com o rosto pálido de pavor. Os bois estavam lavrando e as jumentas pastando, ele disse, quando os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Mataram os servos à espada. Só eu escapei para te contar. Antes mesmo que ele terminasse de falar, outro mensageiro chegou. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Só eu escapei. A tragédia se acumulava. Maú II havia falado, e um terceiro apareceu. Os caldeus formaram 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos. Só eu escapei. Cada notícia era um golpe esmagador, destruindo a riqueza de Jó em questão de minutos. Mas o pior, o golpe final, insuportável, ainda estava por vir. O 4º mensageiro chegou, com o horror estampado nos olhos. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que um grande vento veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre eles, e todos morreram. Só eu escapei para te dar a notícia. Em um instante, Jó perdeu tudo: seus bens, seus servos, e o mais precioso de tudo, seus 10 filhos. A dor é inimaginável. O que você faria? Como reagiria? A reação de Jó é o que o torna uma figura tão monumental. Ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça,
sinais de luto profundo. Mas então, ele se prostrou no chão e adorou. E de seus lábios saíram as palavras que ecoariam pela eternidade. No saí do ventre de minha mãe, e, voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A primeira aposta de Satanás havia falhado. A cena volta para o céu. Novamente os anjos se apresentam, e Satanás está entre eles. Deus pergunta: observaste meu servo Jó? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. A fé de Jó permaneceu firme, mas o acusador não se deu por vencido. Pele por pele, ele argumenta. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A nova aposta era que, se a dor fosse pessoal, física e constante, a fé de Jó finalmente quebraria. Deus novamente permite. Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. E assim, Satanás se retirou e feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A dor era excruciante e incessante. O homem que antes era o mais rico e respeitado do Oriente, agora estava sentado sobre cinzas, um pária, raspando suas feridas purulentas com um caco de telha. Seu corpo era um mapa de agonia. O sofrimento de Jó era tão extremo que até mesmo sua esposa, vendo sua miséria, perdeu a esperança. Em um misto de dor e compaixão distorcida, ela lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Era a sugestão do caminho mais fácil: desistir, entregar-se ao desespero. Mas a resposta de Jó foi firme. Falas como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Mesmo em sua dor indescritível, ele se recusou a pecar com seus lábios. Foi nesse estado lamentável que seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, o encontraram. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. A transformação era chocante. Eles rasgaram suas roupas, lançaram pó sobre suas cabeças e sentaram-se com ele no chão, em silêncio, por 7 dias e 7 noites, pois viam que a sua dor era muito grande. Esse silêncio inicial foi, talvez, o maior ato de compaixão que poderiam oferecer. Mas o silêncio foi quebrado, e o que se seguiu foi um longo e doloroso debate. Jó, finalmente, amaldiçoou o dia em que nasceu, expressando a profundidade de sua angústia. Seus amigos então começaram a falar, e suas palavras, embora bem intencionadas, tornaram-se acusações. A teologia deles era simples e direta. Deus é justo. Portanto, o sofrimento é sempre uma punição por um pecado. Se Jó estava sofrendo tanto, ele devia ter cometido um pecado terrível, mesmo que oculto. Eles insistiram para que Jó confessasse sua culpa, para que pudesse ser restaurado. Elifaz argumentou, com base em uma visão espiritual que teve. Bildade apelou para a tradição dos antigos. Zofar foi o mais duro, acusando Jó de arrogância. Eles se tornaram juízes, tentando encaixar a complexa dor de Jó em sua caixa teológica simplista. Mas Jó se recusava a aceitar essa lógica. Ele sabia, em seu coração, que era inocente das acusações. Ele manteve sua integridade, mas sua dor o levou a questionar Deus diretamente. Por que me escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Ele clamava. O livro de Jó se transforma em um poema filosófico sobre a justiça, o sofrimento e a natureza de Deus. Um debate que não oferece respostas fáceis. Depois de longos capítulos de debate e angústia, quando todos os argumentos humanos se esgotaram, algo extraordinário aconteceu. Do meio de um redemoinho, uma voz poderosa falou. Era Deus. Finalmente, Jó teria suas respostas. Mas a resposta de Deus não foi o que ninguém esperava. Ele não explicou a conversa com Satanás. Ele não listou os motivos do sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus fez perguntas a Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem lhe pôs as medidas? Quem estendeu sobre ela o cordel? Onde estavas quando as estrelas da manhã cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Deus levou Jó a um tour cósmico pela criação, mostrando sua soberania sobre o mar, a neve, o granizo, a luz e as trevas. Ele falou sobre a vida selvagem, o leão, o corvo, o cavalo de guerra, o biemote e o leviatã, criaturas de poder inimaginável. A resposta de Deus não foi uma explicação,
mas uma demonstração de sua sabedoria e poder infinitos. A mensagem era clara. Jó, você é um ser humano finito, tentando compreender os caminhos de um Deus infinito. Sua perspectiva é limitada, a minha é eterna. Diante da majestade avassaladora de Deus, Jó teve uma revelação. Ele não entendeu o porquê de seu sofrimento, mas entendeu quem era Deus. Sua resposta foi de completa humildade. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não se arrependeu de pecados que não cometeu, mas de sua presunção em questionar o Criador do universo. Ele entendeu que a fé não depende de ter todas as respostas. E no final, a história de Jó se completa com a restauração. Depois que Jó orou por seus amigos que haviam falhado em compreender a situação, Deus virou o seu cativeiro. Tudo o que ele havia perdido foi restaurado em dobro. Ele teve mais 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E o mais importante, Deus lhe deu outros 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia faz questão de dizer que em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então qual é a lição da história de Jó? Ela nos ensina que o sofrimento não é necessariamente uma punição. Às vezes, pode ser uma prova, um fogo que purifica e aprofunda nossa fé, nos levando de uma fé baseada em bênçãos para uma fé baseada em um relacionamento genuíno com Deus. Ensina-nos que os caminhos de Deus são mais altos e mais complexos do que a nossa lógica pode alcançar. E nos deixa com a pergunta final, a mesma que Jó teve que responder em meio às cinzas. Você consegue confiar e adorar a Deus, mesmo quando não entende o porquê? A fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a confiança apesar delas. Obrigado por me acompanhar nesta profunda reflexão. Se essa história tocou você, deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. E não se esqueça de se inscrever para continuarmos explorando juntos as histórias mais poderosas da humanidade. Obrigado por assistir.